Se você caiu nesse vídeo, eu tenho certeza que foi Deus que te trouxe até aqui. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a nossa personalidade. Você já parou para pensar que muito da sua velha natureza antes de conhecer a Cristo ainda está enraizado na sua alma, muitas vezes na sua personalidade? É sobre isso que eu quero falar com você hoje, então vem comigo, vamos começar. Eu quero começar com a leitura de um texto que está lá em Romanos 12, a partir do versículo 2, que diz assim: Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus o transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. O nosso tema de hoje é reconstruindo a nossa personalidade. E muitas vezes nós não conseguimos entender que a nossa personalidade, ela é fruto da raiz que é a nossa alma. Quando nós conhecemos a Cristo, nós convertemos o nosso espírito. O nosso espírito, ele volta a ter vida, ele estava morto, ele volta a viver. Mas a nossa alma, ela não é convertida. A nossa alma, ela exige um esforço da nossa parte para que ela seja amoldada aos padrões do reino de Deus. Como nós lemos em Romanos 12, 2, nós precisamos renovar a nossa mente. A nossa alma é o centro do nosso interior. Ela é tudo aquilo que nós sentimos, as nossas emoções, os nossos desejos. Tudo está dentro da nossa alma. E a nossa personalidade, ela é a expressão do que está na nossa alma. Muitas vezes nós carregamos na nossa alma uma certa fúria, nervosismo, raiva, e automaticamente nós iremos nos tornar uma pessoa explosiva, como muitos dizem aí agora, naquela linguagem de comportamento, uma pessoa sanguínea, né? A gente brinca muito com o discípulo Pedro, a gente fala que ele era sanguíneo, porque a personalidade dele expressava essa explosão, essa atitude, né? Ele precisava agir no momento de ira, e muitas vezes ele agia sem pensar. E tudo isso vem enraizado da nossa alma. Tudo isso está dentro da nossa alma, onde atinge a nossa personalidade. Então é como se a alma fosse a raiz, né, e a personalidade fosse os frutos. Mas o que nós precisamos entender é que nós precisamos, na caminhada com o Senhor, reconstruir a nossa personalidade, ou seja, reconstruir tudo aquilo que está na nossa alma. Hoje eu percebo que de tanto buscar o Senhor, Ele vem reconstruindo a minha alma. E é claro, com a minha permissão. Porque, gente, entenda uma coisa, Deus ele só vai fazer na sua vida aquilo que você permitir. Ele não vai curar uma ferida que você não permitiu. Ele não vai curar uma personalidade, uma alma. Ele não vai curar nada disso se você, em oração, não permitir. E eu quero compartilhar com vocês como esse processo de reconstrução de personalidade começou na minha vida. Porque pode ser que através desse testemunho você ou se enxergue nesse processo ou passe a entender que você precisa entrar nesse processo, cansada da vida que você vem levando, das atitudes que muitas vezes você vem tomando, dia após dia, te magoando, magoando outras pessoas, e muitas vezes ela pode estar dentro da sua personalidade, que pode ser reconstruída com o Espírito Santo de Deus. Então, esse processo na minha vida começou com uma oração muito perigosa, mas que hoje eu vejo que, por mais que ela foi perigosa, ela foi necessária na minha vida. E essa oração, ela está lá no Salmo 139, a partir do versículo 23 ao 24. E eu vou ler aqui para vocês que diz assim: Examina-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e vê meus pensamentos. Mostra-me se há em mim algo que te ofende e conduza-me pelo caminho eterno. Há pouco tempo eu fiz essa oração ao Senhor. E quando Davi ele fala, examina-me, olha o meu coração. O coração ele fala dos pensamentos, os pensamentos estão ligados à alma. Vê se há em mim algo que te ofende.
ele está pedindo e abrindo espaço para o Senhor, para que olhe no interior, no íntimo dele, aquela vida no interior, aquela alma, se existe algo que está ofendendo ao Senhor. E quando eu comecei a fazer essa oração, eu não recebi uma resposta pronta, né, no sentido de filha, olha, é isso, 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 não. O Senhor, ele me colocou em situações para mostrar o que estava no meu interior. E foram situações muitas vezes constrangedoras, onde exigiam da minha paciência, dos frutos do Espírito, onde eu não tive. E quando eu passei por essas situações, é como se ele tivesse rasgado o véu, né? Ele rasgou o véu, a cegueira que havia em mim e falou: olha, aqui está o seu coração, aqui está a sua alma, essa é a sua personalidade. Você é uma pessoa muito explosiva, você não é pacífica, você não está fluindo nos frutos do meu espírito. Muito embora o seu espírito esteja convertido, a sua alma e a sua personalidade não. E hoje eu vejo que por mais constrangedor que foram esses momentos, com pessoas que muitas vezes, ao me olhar ali, até se questionaram, né, da minha fé, pela tamanha falta de paciência minha, muitas vezes brutalidade, muitas vezes ira, raiva, falta dos frutos mesmo do espírito. Eu vejo que por mais constrangedor que foi necessário, porque foi através dessas situações que o meu coração foi revelado, que aqui que eu pedi para o Senhor, examina-me, vê se há em mim que te ofende, ele começou a ter a oportunidade de mostrar. Lembra quando as pessoas falam assim, olha, você vai pedir paciência, mas o Senhor vai te dar situações para que você tenha paciência? Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu passei por situações muito iguais, situações de confronto, de pessoas querendo me confrontar, onde eu poderia ser pacífica, eu poderia entregar no altar do Senhor, eu poderia ter agido de uma maneira melhor, eu poderia ter tido os frutos do Espírito e eu agi conforme a minha personalidade, conforme a velha Angélica, conforme a alma que eu carrego aí há muito tempo, muitas coisas que precisam ser reconstruídas. E por que eu estou contando esse meu testemunho para vocês? Porque para que vocês entendam que a personalidade e a alma leva tempo para ser reconstruída. Ela não é do dia para a noite, muito menos com a conversão. Quando nós levantamos a mão e aceitamos Jesus, nós estamos dando o primeiro passo para uma nova vida. Nós somos uma nova criatura. Mas a reconstrução da personalidade leva tempo. Pense só comigo, por anos nós estávamos acostumados a agir de uma forma, né, a expressar o que estava na nossa alma, a ter uma personalidade. Muitos são mais explosivos, outros são mais tímidos, mas todos nós levamos uma vida para construir essa alma e essa personalidade. E quando nós nos convertemos, o processo ele não é tão simples, porque primeiro precisa da nossa permissão ao Senhor. Nós permitimos que Ele trabalhe nessa área, porque se a gente não permitir, a gente vai continuar nessa área. Hoje nós vemos muitas pessoas que abandonam a fé, se desviam do caminho, porque muitas vezes elas não permitiram que o Senhor trabalhasse na sua personalidade, na sua alma, e acharam que ia ser do dia para a noite que elas iriam mudar e se tornar semelhantes a Cristo. E isso não é do dia para a noite, isso leva tempo e exige paciência. Hoje, olhando para trás, eu agradeço ao Senhor pela graça dele, por ter me carregado até aqui, porque valeu a pena. Não foi fácil, mas valeu a pena, assim como valerá para você. Então, se você é uma pessoa explosiva, se você é uma pessoa que se ira com facilidade, que se magoa com facilidade, não se culpe. Não se cobre ao ponto de, de desistir de tudo e até mesmo da sua fé. Lembre-se que a reconstrução de personalidade, ela exige tempo. E ela exige também que você permita ao Senhor. Então apenas permita Ele, faça essa oração que eu fiz ao Senhor. Eu quero inclusive compartilhar com vocês um dos livros que fez parte desse processo comigo, que é esse do Craig Groskin,
Orações Perigosas. Esse livro, inclusive, tem essa oração do Salmo 139, que a gente acabou de ler, e tem outras orações também que falam que são orações perigosas, orações que vão mudar o nosso rumo, a nossa caminhada com o Senhor. Então, se você ainda não leu, leia. Até aqui está escrito: seguir Jesus nunca teve nada a ver com segurança. E de fato foi um livro que eu quero até lê-lo novamente depois, mas um livro que me ajudou muito nesse processo. Eu separei aqui 3 pontos para que a gente possa dar início a esse processo, se permitir, né? E caminhar de uma maneira que o Espírito guie, que o Espírito nos guie. E o primeiro ponto é: você quer ser curada por completo? É necessário pedir ao Senhor para que você seja curado. Você quer trabalhar na sua personalidade? Hoje a sua personalidade está ok para você? Tem gente que fala: olha, eu sou muito explosiva e tá tudo bem, eu sou assim mesmo, bateu, levou. Tá tudo bem para você ser assim mesmo? Ou você quer caminhar com os frutos do Espírito? Ser mais semelhante a Cristo? Ser manso e humilde de coração? E é muito importante que você se pergunte isso, porque esse é o primeiro ponto. Vocês lembram do cego quando Jesus foi curar? O que Jesus perguntou para ele? Você quer ser curado? Porque tem gente que não quer ser curada, está tudo bem. O Senhor, ele não vai passar das suas permissões, ele não vai entrar com tudo e fazer o que ele bem entender. Não, é tudo conforme a sua permissão. Então, o primeiro ponto é: examine-se. Veja se você quer mudar, se você precisa mudar. E o segundo ponto é renovar a sua mente com a palavra de Deus. Se você é uma pessoa que tem lido a palavra, lembre-se que só ler não vai mudar a sua vida. Como está lá em Tiago, nós precisamos também praticar. E hoje eu entendo praticar, talvez de uma maneira muito diferente do que eu entendia antes, né? Eu achava que era só sobre leis e preceitos, mas o praticar é o quê? É você caminhar em cima da palavra de Deus. Então, eu vou dar um exemplo. Eu sempre dou esse exemplo de Josué: seja forte e corajosa. Mas vamos supor que eu esteja com medo em alguma área e eu fale: olha, não vai dar para me seguir, eu estou com muito medo. Eu vou renovar a minha mente, como está em Romanos 12:2. Eu vou trocar essa informação na minha mente. Eu vou falar assim: não. Apesar de eu estar com medo, eu vou, porque a palavra de Deus me diz: seja forte e corajosa. E a palavra de Deus também diz que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então eu vou começar a renovar a minha mente, eu vou trocar os meus pensamentos. Pensamentos de derrotas pela palavra de Deus, pensamentos de raiva pela palavra de Deus. E assim nós vamos construindo e renovando a nossa mente com a palavra de Deus. Um terceiro ponto é ter paciência. Lembre-se, leva tempo esse processo, não é do dia para a noite, mas valerá a pena. A cada área que você vencer, a cada personalidade que você conseguir trocar por um fruto do Espírito, você estará cada vez mais à imagem e semelhança de Cristo. Hoje, inclusive, eu estava lendo em 2 Coríntios que o Senhor, ele vai nos construindo gradativamente a imagem de Cristo. E isso leva tempo. E é necessário que nós tenhamos paciência para que nós possamos passar por esse processo. Então, no tema de hoje, era todas essas questões que eu queria abordar com vocês. Eu espero que de alguma forma façam sentido para você. Se você gostou desse vídeo, gostou do conteúdo, não esquece de curtir, de compartilhar. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, mande para outras pessoas que talvez estejam na mesma caminhada com você ou precisam ouvir essa palavra. E eu tenho certeza que o Senhor vai continuar falando com a gente nessa série maravilhosa. Amém? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.